Salve moçada, tutela de urgência. Depois de nós termos caracterizado o estudo das tutelas provisórias, nós podemos agora olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais específico para os artigos 300 a 302 do Código de Processo Civil, que tratam da tutela de urgência, que é uma espécie. Eu vou ficar no cantinho aqui e nós vamos começar a nossa brincadeira retratando aqui a tutela de urgência. Ó. Aqui até com o intuito de, em alguma medida, revisar. Né? Quais são as duas espécies de tutela de urgência? Você já sabe. Nós temos que olhar para a tutela de urgência quando eu pego o resultado final e trago para o momento atual, ou quando eu posso até aguardar o resultado final, mas eu tenho que criar meios neste momento agora atual, em razão de uma situação de urgência para que eu acautele, proteja, certo? Beleza. Então nós temos o quê? Nós temos aqui a tutela de urgência abrindo para a antecipada e a cautelar, tá? Então, antecipada, resultado final, e a cautelar. Ótimo. Até aí, novidade zero, certo? Beleza. O que nós vamos trabalhar agora, né? Agora nós vamos para a parte técnica, né? Quando nós temos o estudo da tutela de urgência, nós vamos ter que olhar basicamente para isso aqui, para a urgência. Aí o CPC vem e nos diz, a urgência deve ser interpretada como, diz o artigo 302, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então nós vamos falar agora, basicamente, pessoal, do quê? Das hipóteses que vão caracterizar, que vão permitir configurar a concessão dessas tutelas de urgência. E são dois requisitos aqui que nós temos. Primeiro, nós precisamos da probabilidade do direito. Lembra que tem que ter, né, eu usei a analogia, né, de um copo, que você vai encher boa parte do copo e o colarinho lá, pensando num chopp, né, para que, veja, o juiz só concede a hora que o copo estiver cheio. Eu coloco, né, 80% desse copo com líquido, o 20% que é o colarinho. Esse colarinho é a probabilidade, certo? Ele é menor, mas ele é importante, tá? Probabilidade do direito. E nós temos o quê? Nós temos também a urgência. E essa urgência, ela se desdobra em perigo de dano, eu vou esconder aqui, de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Certo, pessoal? Então vejam só, né? O que você vai se deparar com questão de prova? Você vai se deparar com as questões de prova dizendo que, diante de uma situação em que há perigo de dano, e aí eu estou marcando em azul para corresponder lá em cima, ou risco ao resultado útil do processo, caberá uma das espécies de tutela de urgência, certo? Tá bom. Então é isso que você tem que lembrar para fins de prova aqui, em relação à caracterização técnica delas. Ótimo. Aí o CPC, ele continua ali na sua redação, no artigo 300, que é o que nós estamos estudando, e trata de um tema que nós já analisamos de alguma medida também, que é a possibilidade de concessão sendo dada de forma liminar ou mediante justificação prévia. Tá? Não é uma defesa essa justificação prévia, tá? Essa é uma notificação que se faz à parte contrária para que ela preste alguns esclarecimentos que serão relevantes em termos jurídicos para a concessão. Haverá um momento oportuno para uma defesa no procedimento comum, na regularidade do processo em que vai discutir a questão de forma aprofundada. Então aqui é simplesmente você buscar ali uma notificação para o cara falar. Claro, a decisão em conceder uma liminar ou requerer uma justificação prévia vai envolver o caso concreto, né? O próprio requerimento da parte, que pode pedir uma coisa ou outra, e também uma análise do juiz em deferir ou não a possibilidade de uma decisão liminar em que você decide sem ouvir nada, tá? Beleza.
Então, de toda forma, isso é importante para nós. Lembrando que nós temos o seguinte, né? Você vai conceder as tutelas de urgência diante dessas duas situações que nós descrevemos aqui. Primeira situação, probabilidade, segunda, urgência. Mas é importante você entender também que nós temos, né, eu vou colocar dessa forma para ser bem didático, nós temos uma hipótese que eu vou chamar aqui de uma hipótese de bloqueio. Presta bem atenção na construção aqui. Ó, mesmo que eu tenha probabilidade e urgência, ainda assim eu não concederei, olha só, eu ainda assim não concederei a tutela de urgência se verificado o quê, pessoal? Se verificada a irreversibilidade dos efeitos. Porque vamos pensar um pouco em termos práticos, né? O que significaria aqui essa irreversibilidade dos efeitos? Até eu coloco isso também no contexto das características, né? Ou seja, eu preciso para conceder que o efeito da concessão seja reversível. Tá, trocando em miúdos, né? Como a decisão ela é dada com base em probabilidade, há probabilidade de que esteja certo, mas há probabilidade de que não esteja certa essa decisão. Olhando para a situação em que não estará certa essa decisão, eu precisarei voltar ao status quo ante. Pense, você dá uma tutela lá para, por exemplo, penhorar minha conta porque eu estou te devendo numa cautelar, e lá no final do processo chega-se à conclusão de que eu não estou te devendo. E o dinheiro ficou preso, quando eu poderia ter utilizado esse dinheiro para montar um negócio, para fazer alguma coisa e tal. Isso me trouxe prejuízos. O juiz tem que, no momento da concessão, considerar se eventualmente você que pediu a tutela contra mim, terá condições lá ao final, caso você não tenha razão, de você ressarcir os prejuízos que eventualmente você me causou com uma tutela equivocadamente concedida. Tá? Então, assim, é muito difícil em termos práticos, né? Ou melhor, é muito mais fácil no caso concreto o juiz verificar isso do que eu te falar aqui abstratamente, mas o juiz tem que fazer esse juízo, tá? E nós temos uma forma de você garantir a reversibilidade que ela vai se dar mediante o quê, pessoal? Mediante uma situação em que você vai exigir caução. Tá? Você vai exigir a caução. O que é a caução? A caução nada mais é do que uma garantia. Diz o CPC que essa caução pode ser real ou fidejussória. Real, eu vou deixar como caução, não estou com o meu celular aqui, eu vou deixar este controle, este bem, este objeto como caução. Se eventualmente eu não tiver como, nós vendemos esse objeto para ressarcir. Tá bom. Ou eu vou dar uma garantia fidejussória. A garantia fidejussória é vinculada à pessoa, eu vou escolher um fiador. O meu tio lá vai ser fiador. Então se eu não pagar, ele responde. Claro, ele vai ter que concordar. Certo? Tá bom. Só que essa caução ela não poderá ser exigida em caso de hipossuficiência. Então, só para eu deixar bem completinho aqui, ó, eu vou até sair da tela aqui e vou colocar assim, ó, não vale para hipossuficiência. Ou seja, pessoas que não têm condições de arcar ali, né, com hipossuficiência. Faltou um finalzinho aqui, eu vou ter que arrumar. Ciência, ótimo. A pessoa não tem condições de arcar com esta caução sem prejuízo do sustento da sua família, né? Fiquei na frente aqui, mas depois eu deixo uma tela cheia para você poder anotar, certo? Tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia e aqui eu tenho a esquematização praticamente completa, né, do artigo 300, tá? Na sequência, o 301, ele fala que em relação à cautelar propriamente, que é essa aqui, ó, que é uma espécie de tutela de urgência, ela poderá ser efetivada de diversos modos. E aí fala o CPC, que pode ser utilizado um arresto, um sequestro, arrolamento de bens, né, contra alienação e qualquer outra medida idônea. Veja, pessoal, arrestar é eu ir lá e pegar bens que eu precisar. Tá? O juiz vai lá e determina que vai pegar bens na medida cautelar. Né? Pega bem qualquer. No sequestro, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar bens específicos. Eu quero este bem aqui. Certo? No caso do arrolamento, a pessoa vai me indicar os bens que ficarão em garantia. Tá? Ou que farão parte da efetivação
cautelar. Basicamente isso aqui não tem segredo nenhum. Aí eu viro a tela, por quê? Porque é o seguinte, o artigo 302, ele traz de forma bem clara a questão da responsabilidade, e aí eu quero que você preste bem atenção a esse ponto, mas a questão da responsabilidade do requerente. Então vamos explicar isso aqui, ó, responsabilidade objetiva, já vou trazer um elemento a mais, de quem é beneficiado com a tutela de urgência, tá? Então vamos lá. Primeiro, entendamos aqui a expressão. Veja, eu estou olhando aqui, pessoal, para a seguinte situação. Quem que é beneficiado com a tutela? Quem requer e tem ela concedida. Então, penhore lá, foi penhorado, beleza, eu sou beneficiado, eu estou te processando, pedi a penhora dos seus bens, foram penhorados numa cautelar, tá bom. Ou eu peço um remédio, foi antecipada a concessão do remédio. Eu sou beneficiado. Eu, beneficiado, eu assumo a partir do momento que me foi concedida a tutela de urgência, seja ela cautelar ou seja ela de urgência, eu fico sujeito a uma responsabilidade objetiva. Ou seja, como nós temos uma concessão que ela se dá de forma precária, ela se dá com base em probabilidade, não com base na certeza do direito, que é uma característica das medidas das tutelas provisórias, pode ser que ao final eu não tenha razão. E se ao final eu não tiver razão, eu deverei fazer o quê? Eu ficarei responsável por indenizar, indenizar a parte contrária. Certo? Claro, eu vou indenizar a parte contrária se ao final do processo eu perder. Ou seja, se não tiver direito à tutela. Tá? Vamos lá. Explicando de novo e com bastante calma, porque é um ponto bem interessante. Eu fui lá e requeri uma tutela cautelar, penhorou seus bens. Chegou ao final, eu não sou devedor. Você não é meu devedor. Poxa, eu tenho que te liberar o dinheiro. Causei um prejuízo? Causei. Então, a partir desse momento, eu tenho a responsabilidade de te indenizar. E essa responsabilidade, ela é o quê? Ela é dita aqui, ó, objetiva. O que significa dizer que essa responsabilidade é objetiva? Ela independe de dolo ou culpa. Ela independe de eu ter pedido esta tutela intencionalmente para te ferrar, ou até mesmo não ter sido negligente, não ter sido prudente, não ter sido perito, não ter sido cuidadoso. Por quê? Porque simplesmente pelo fato de eu ter gerado prejuízo, eu já sou responsável. Por isso que se fala que é uma tutela, uma responsabilidade objetiva, ok? Ou seja, quando eu requeiro uma tutela provisória, eu já carrego o peso nas minhas costas, né? Eu já carrego o peso nas minhas costas de chegar ao final e me dar mal. E, em me dando mal, ter que indenizar todos os danos, todos os prejuízos que eu causei à parte, tá bom? Então aqui o que nós temos? Nós temos o seguinte, que haverá responsabilidade objetiva da parte requerente, caso ganhe a tutela, se ao final do processo ela não tiver razão, certo? Ou se houver algumas outras situações, que são as situações descritas no 302. A primeira situação, que é a mais óbvia, eu coloquei aqui para vocês, então vamos lá. Aí só para ficar bem claro. Então, eu responderei objetivamente se, vamos lá, 1, a sentença for desfavorável, tá? Ou seja, chegar ao final do processo e eu não tiver razão, que me parece que é a hipótese mais clara. Responderei objetivamente também o quê? Se eu não fornecer os meios para a citação, né, na cautelar, desculpa, a citação, não, já coloco aqui essa questão na cautelar, citação
no prazo de 5 dias. Certo? Só para você entender um pouquinho essa hipótese, tá? Eu vou aparecer em tela cheia porque vai cortar aqui atrás de mim. Qual que é a ideia? Eu vou lá e requeiro a tutela. Ela me foi concedida de forma liminar, tá? E aí eu tenho que indicar, pedir para bloquear o seu dinheiro na cautelar, pedir para antecipar o resultado final, numa concessão de medicamentos. Aí a hora que foi me dada a decisão, eu tenho que indicar o réu para ser citado e onde ele está. Se eu não fornecer esses dados em 5 dias, eu respondo objetivamente pela concessão. Certo? Beleza. Então, voltemos para cá. Também respondo, pessoal, se cessar a eficácia da medida. Por alguma razão. Eu desisto da ação principal, daí por que você... Porque vamos lá, só para você, eu acho que esses são pontos importantes, eu sei que eu estou me estendendo um pouco mais, mas são pontos muito importantes. Quando eu falo cessar a eficácia da medida, o que você vai interpretar aqui? Vou lá, eu pedi a tutela, o dinheiro foi penhorado. Agora o que se espera? Ganhei isso de forma antecedente. Se espera que eu vá promover a ação principal, você concorda? Para eu discutir se de fato ele é devedor. Agora eu já tenho dinheiro acautelado, protegido, conservado. E aí eu ajuizo a ação, só que eu desisto no meio da ação. Se eu desistir no meio de ação, tem sentido manter essa penhora? Não, perdi a eficácia. Vou ter que indenizar? Vou ter que indenizar. É isso. E ainda, né, se o juiz verificar que houve lá a prescrição ou decadência, né? Que não deixa de ser a terceira hipótese, né? Não deixa de ser uma situação que vai gerar a perda da eficácia, ou seja, né, eu pedi a tutela me foi concedida, aí quando foi discutir a ação principal, você percebeu que a minha pretensão já estava prescrita ou decaída, então tem que liberar a grana, não tem que ficar com a grana apreendida, tá? Então não deixa de ser uma cessação de eficácia, mas o CPC vem e trata em separado, que também não tem problema, tá? Beleza, pessoal? Olha que interessante, então. Nós temos, nas hipóteses que estão na tela, né, a responsabilização objetiva. Sintetizando, tendo em vista aqui o grau de complexidade desse assunto. Quando eu olho para a responsabilidade do requerente que é beneficiado pela decisão, ela será objetiva, devendo indenizar a parte contrária se tiver uma sentença desfavorável, não fornecer os meios para a citação no prazo de 5 dias quando concedida a liminar, cessar a eficácia da medida ou for verificada a prescrição ou decadência. E aí sim, né, eu tenho o fecho desse tema. E nós temos 2 slides muito bons aqui para explicar o 300 e o 302, lembrando que o 301 ele é mais tranquilo. Volta para cá, espero que você tenha curtido, tá? Me estendi um pouco mais, vejam, poucos artigos, mas que demandam aqui uma análise um pouco mais cuidadosa de nossa parte. No mais, convido você para sempre deixar o seu joinha, compartilhar, divulgar este projeto, que é um projeto que eu faço inteiramente gratuito aqui no meu canal. E aqui no link da descrição, primeiro link, você encontra o meu canal de Telegram. Lá eu informo de todos os vídeos que eu faço publicação. E mais do que isso, você encontra, né, um roteiro desta aula, você encontra as anotações desta aula, todas à disposição para você poder baixar. Beijo no coração e a gente se vê. Até!